A lei eleitoral em vigor no Brasil permite que os candidatos divulguem as prestações de contas das últimas doações somente 30 dias depois das eleições. Quem perde com isso é o eleitor que fica sem saber quem doou para o seu candidato. 2 de cada 3 reais arrecadados pelas campanhas até agora vieram dos 100 maiores doadores. São principalmente bancos, empresas do setor de alimentos, de bebidas e construtoras. A lei eleitoral prevê a prestação de contas antecipada em apenas 2 datas, 6 de agosto e 6 de setembro. Até agora, as coligações receberam de pessoas físicas e jurídicas cerca de 1 bilhão e 40 milhões de reais. Mas até o final da campanha, a arrecadação deve crescer. O candidato só vai prestar contas das doações recebidas no último mês de campanha, 30 dias depois do pleito. É o que diz a lei eleitoral. Tá errado. Eles vão esconder, por colocar debaixo dos panos muitas coisas. Isso priva o eleitor de ter mais informações sobre quem financia quem. A pessoa defende o meio ambiente e está votando em um candidato que recebe dinheiro de indústrias que poluem o meio ambiente. Ou ele é pacifista e está votando em um candidato que recebe dinheiro da indústria bélica. E a transparência na prestação de contas poderia mudar o voto. É questão de ética, né? Então, às vezes eu aposto nesse candidato, acredito nos valores dele e o apoio de uma empresa dessa já mostraria que eu estaria enganado. E as informações de doação estejam disponíveis online, que o eleitor possa saber dia a dia o que o candidato recebeu e de quem ele recebeu. Bom, isso deve ocorrer porque a Justiça Eleitoral, os candidatos, os partidos e as coligações recebem até o último instante, né, da eleição, não é isso? Sim. Não, eu acho que quanto mais transparência, melhor. Eu acho que de colocar os dados na internet, e eu não sou contra a doação de empresa, queria só registrar. Porque quando acabar a doação de empresa, ela vai continuar existindo, pior, por baixo, através de caixa 2. Então é melhor, quanto mais transparência, melhor. Ninguém vai imaginar que uma empresa não vai doar dinheiro se for proibido. Quem acredita nisso é mais fácil acreditar no coelhinho de Páscoa. Então, quanto mais transparência, melhor. Dos candidatos a vereador, todos, desde vereador até chegar a presidente da República, tem de ter transparência. E isso é muito fácil fazer hoje pela internet. E a Justiça Eleitoral poderia criar um mecanismo que isso fosse feito pelo próprio comitê, tivesse uma senha e fosse colocando os dados do que cada candidato ou partido. É bom lembrar que as doações muitas vezes são do partido, né? Então precisa ficar bem claro isso. Mas no caso de presidente, há doações distintas. Há candidata presidencial ou ao candidato presidencial tal. Tanto que os jornais no final de semana apresentavam os dados. Realmente nós nunca tivemos uma eleição com tanta doação. Eu acho que as empresas hoje elas gostam muito da política brasileira, porque elas estão doando, eu acho com muito bom coração. Mas eu queria dizer que a doação, eu dou para o candidato tal, mas eu remeto o dinheiro para o partido, eu não entrego para o candidato. Também o deputado que recebe, também tem que receber em nome do partido, porque é o partido que contabiliza e presta contas. Cada um comunica o que recebeu, através do partido essa comunicação chega à Justiça Eleitoral e a partir daí se verifica e se examinam essas contas. O que eu acho que nós tínhamos que prestar atenção nessas doações é que essas doações começam muito antes de iniciar o período eleitoral. Por exemplo, deputados começam a fazer campanha na eleição de vereador e de prefeito. E nessa eleição de vereador e prefeito é que acontece a fixação de suas bases eleitorais. Então, se chega numa cidade do interior, você já sabe quem são os candidatos apoiados por aqueles vereadores, por aquele prefeito, essa coisa toda. Então, é muito anterior. E não sei se nessas campanhas de vereador e prefeito há uma fiscalização, pelo menos me parece, muito menor dessas doações, porque o horizonte é menor, não é? Eu acho que essas coisas, o partido tinha que receber e ter lá dentro do partido um sistema que diz o seguinte: o senhor entra na internet e veja quanto o partido já recebeu e para quais candidatos foram destinados, não é? E aí todo mundo podia acompanhar. No Twitter aqui, o Franz Josef, ele diz, certamente a grande maioria só doa porque espera algo em troca. E no WhatsApp, o Luiz Carlos, estas doações podem ser consideradas como empréstimo?
Não, é uma doação. Não, o que ele está querendo dizer é assim. Sei. Depois você vai lá resgatar. Atividades pouco republicanas para ser educado, né? Eu não diria Você doa. empréstimo, Vila, eu diria investimento. Investimento. Viu, Vila? Isso é um Agora, investimento. Olha, eu estou doando tanto, mas não esquece, tem aquela diretoria na empresa tal, que eu tenho muito interesse. Porque eu sou amigo de um fabricante de um produto tal que pode ser absorvido por aquela diretoria, e assim é a coisa rola. agora, isso resolveria se nós tivéssemos uma ação da justiça rápida para casos de corrupção, que pudesse, por exemplo, envolver esses doadores, caso ocorresse, evidentemente, a corrupção, né? Aí, mas o problema é sempre que a nossa justiça é muito lenta e não resolve essas questões. Ô, Vila, pela infelizmente. oportunidade, eu queria saber como é que o Paulo Maluf continua fazendo campanha. O tribunal já disse que ele é inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral não vai colocar esse caso na pauta? Por que o ministro Toffoli não coloca logo isso na pauta? Como eu acho ocorreu que- com o José não Roberto é? Arruda. O José Roberto Arruda já mas foi. o ministro, só uma questão, você por quê? desculpe, bem colocado, eu me irrita ver isso, e nós falamos várias vezes aqui sobre o uso do Palácio da Alvorada, e finalmente o ministro Toffoli deu entrevista no final de semana, dizendo que o Palácio da Alvorada, que eu tinha dito na segunda passada, é um próprio da União, evidentemente, e não pode ser usado, né? Portanto, ele falou, eu só não fiz nada porque eu não fui provocado, ou seja, o que ele está querendo dizer, que nenhum partido acionou, né? Então, eu acho que essa é uma discussão importante. E eu estranho mesmo até hoje, porque o senhor Paulo Maluf, procurado pela Interpol em 6 países, faz propaganda. Não, e fique sabendo, quem votar no Maluf, que vai perder o voto. Porque esse voto vai ser anulado. Então, é um absurdo essa situação. verdade. É kafkiana.